Ô, gente, vocês estão bem? Eu tô bem também. Eu sei que eu sumi por um ano aqui do YouTube, porque no Instagram eu estou lá vivíssimo, postando muita coisa, postando muita receita. Se você não me segue, deveria, porque tem muita receita lá também. Inclusive, para este vídeo, tem 2 receitas que eu vou usar aqui, que estão lá já disponíveis. Aí eu não coloquei aqui, para até também esse vídeo não ficar muito comprido, tá bom? Mas, lá eu tô lá. Eu tô lá postando muita receita, inclusive de cabelo laranja. Porque eu cheguei a 10k, 10 mil seguidores lá, e aí eu quis fazer uma coisinha meio doida e pintei meu cabelo. Pois é. Vou parar de falar porque eu falo demais e vou começar a receita deste videozinho maravilhoso que eu gravei pra vocês de Bûche de Noël. Pra quem não conhece, Bûche de Noël é uma receita francesa bem clássica de Natal, tá? A tradução literal dela é tronco de Natal. Diz a lenda que antigamente eles cortavam um tronco, tinha que ser um tronco bem comprido, de alguma árvore frutífera, e eles botavam fogo nele. Eles usavam esse tronco na lareira por aproximadamente 12 dias, até a data do Natal, e falavam que era um ritual de proteção, de tudo mais. Então, tipo, é bem antigo isso. E aí, com o tempo, as lareiras começaram a se a gás e tal, e aí eles criaram essa receita, essa sobremesa, que é um formato de tronco, para eles poderem continuar o ritual do tronco na época de Natal. Tá, então, antes de começar a receita, a gente tem que ter o recheio, a ganache e a decoração pronta, tá? Como eu falei, o cogumelo de suspiro que eu vou usar para cá e a ganache que eu vou usar para decorar e rechear o rocambole já estão lá no meu Instagram, tá? O cogumelinho de suspiro tá nos meus destaques e a ganache, tem ganache nos meus destaques também e tem ganache no meu IGTV. Então, onde vocês quiserem, tem receita lá e aí podem procurar lá. Então, procurem as receitas, façam e depois vocês vão começar o processo desse vídeo. Di, eu não quero usar ganache como recheio e como decoração. Não tem problema. Como decoração eu indico porque fica mais bonitinho e é o mais clássico. Mas como recheio vocês podem trocar pelo que vocês quiserem. Pode fazer brigadeiro, pode fazer creme de manteiga, pode fazer Nutella, pode arrasar no recheio. Então, para começar o rocambole, primeiro a gente vai ligar o forno. Nunca se esqueçam, sempre que a gente for assar alguma coisa, antes de começar a receita, a gente liga o forno. Ligado o forno, a gente vai começar colocando todos os ovos na batedeira, junto com o açúcar refinado, e colocar para bater. Gente, tem que bater bem, tem que ficar lá batendo bastante. Essa mistura vai dobrar de volume e ficar consistente. Vocês vão reparar que assim que ela dobra de volume, ela ainda é um pouco assim, ó, entende? Mole. Então vocês têm que deixar lá ela batendo para ela ficar bem consistente, para quando a gente misturar na farinha de trigo, ela não perder todo aquele volume. Então enquanto tá batendo, que vai demorar bastante, eu vou preparando a minha assadeira. A assadeira que eu tô usando ela é de 30 por 40 e eu gosto de passar desmoldante nela e colocar papel manteiga. Mas vocês, lembrando que podem fazer como vocês quiserem. Se quiserem untar, se quiserem passar só o desmoldante, se quiserem colocar só o papel manteiga, como vocês quiserem. Só é muito importante colocar alguma coisa para o rocambole não grudar na assadeira. Então depois que os ovos e o açúcar bateram bastante, tá lá aquele creme fofão, bonitão, a gente vai colocar a farinha de trigo. Há quem coloque peneirando, mas eu acho que a vida é curta demais para isso. Eu coloco lá direto mesmo. E com a ajuda de um fouet, eu misturo essa farinha nesse creme até ficar bem homogêneo e não ficar mais nenhum grãozinho de farinha. É muito importante, gente. É horrível quando a gente vai comer um rocambole e tá lá aquelas bolotas de farinha. Depois que essa massa tá toda bonitinha, toda homogênea, sem nenhum pontinho de farinha, a gente vai espalhar na assadeira que a gente já tinha preparado e colocar para assar. O forno é mais ou menos 180, mais ou menos não, é 180 graus. E por aproximadamente de 10 a 15 minutos. Isso vai mudar um pouquinho de forno para forno. Então depois que o rocambole tá bonitão assim, ó, todo douradinho e super bem assado, a gente vai começar a fazer o pralinê de amêndoas. Lembrando que eu tô usando amêndoas, mas vocês podem usar avelã, podem usar nozes, podem usar pistache, podem usar qualquer tipo de nuts. Pro pralinê, a gente vai começar colocando dentro de uma panela, sem água, sem nada, panela bem sequinha, só açúcar refinado. E levar pro fogo, num fogo médio,
não muito baixo, não muito alto, até ele virar um caramelo. É bem parecido com aquele caramelo que a gente faz para pudim, tá? Você pode mexer, não tem problema, porque como ele não tem açúcar, ele não vai cristalizar. Então pode mexer de vez em quando, até para você poder distribuir aquele açúcar na panela e ele não queimar só um ponto ou outro. Assim que o açúcar derreteu e tá todo um caramelo bem bonitinho, com uma coloração bem uniforme, você vai desligar do fogo e adicionar nesse caramelo as amêndoas ou as nuts que você estiver usando. Mistura, mexe e coloca ou num tapete de silicone, ou se você não tiver um tapete de silicone, você pode passar manteiga na sua mesa ou no seu mármore e espalhar ele ali. Depois que o praline estiver frio e bem durinho, a gente vai quebrar ele e colocar dentro de um processador e processar. Tomem cuidado para não processar muito e ele ficar uma farinha. Eu gosto que ele fique ainda uns grãozinhos para você poder sentir ele. Caso você não tenha processador, pode cortar numa faca, vai dar o mesmo resultado no final. Bom, agora que o nosso rocambole tá lá, prontinho, assadinho e já frio, a nossa ganache tá pronta, o nosso suspirinho de merengue tá pronto e o nosso pralinê tá bem trituradinho, a gente vai começar a decorar. Então, para começar, em cima da sua bancada, você vai virar o seu rocambole de ponta cabeça e tirar todo o papel manteiga. Se você não estiver usando papel manteiga, obviamente você não vai tirar nada, só vai virar ele mesmo de uma vez só. Então, para começar montando, a gente vai passar primeiro o recheio. Como eu disse, eu estou usando a ganache, mas se vocês estiverem fazendo algum outro recheio, sem problema, mesmo processo. Passa o seu recheio bem uniforme para não ficar ele depois todo torto. Não precisa ser uma camada muito fina, mas também não pode ser uma camada muito grossa. Depois que o seu recheio estiver todo passadinho, bem uniforme, a gente vai polvilhar o pralinê, tá? Não precisa colocar todo esse pralinê, porque a gente vai usar ele como recheio e também como decoração, tá? O ideal é cobrir ele todo para a gente poder sentir aquele crocantezinho depois no meio do nosso rocambole. Gente, tem muita gente que enrola rocambole com um pano de prato embaixo ou um próprio papel manteiga. Eu, particularmente, sinto mais dificuldade nisso. Eu prefiro enrolar o rocambole sem nada por baixo. Caso vocês já façam rocambole, sintam-se mais à vontade enrolando com algo por baixo, lembrem de começar todo esse processo já com o que vocês quiserem por baixo, tá? Então eu não usei nada porque eu não gosto de enrolar ele com nada. Mas se você gosta de enrolar ele com papel, manteiga ou com um pano de prato, lembra de colocar ele já antes de você pôr o recheio e pôr o pralinê e tudo mais. E aí, para começar a enrolar, é sem mistério. Eu geralmente gosto de meio que dar uma quebradinha na primeira pontinha, e aí eu sinto que ele acaba enrolando mais fácil. E aí é só ir enrolando aos pouquinhos, em todas as direções, até ele ficar um rocambole bem bonitão e maravilhoso. Agora que o nosso rocambole tá lá prontinho, todo recheado, maravilhoso, bonitão, a gente vai cortar ele para ele poder parecer depois, na hora da montagem, um tronco. Então, em uma das pontas do nosso rocambole, eu vou cortar ele na diagonal, tá? Para ele poder ficar parecendo como se fosse um tronco cortado. E essa partezinha que a gente cortou na diagonal, a gente vai pôr por cima do rocambole. É meio complicado de entender, mas quando vocês forem ver o vídeo aqui, vocês vão entender melhor. Agora que tá cortadinho, a gente vai pegar essa parte menor que a gente cortou e colocar por cima, transformando já ele num tronco bem bonitão. Já dá pra perceber que é um tronco, hein, gente? Agora que o nosso tronco já tá praticamente montado, a gente vai decorar com a ganache. Sem mistério, é só espalhando a ganache por todo o tronco. Eu tenho essa espatulinha que ajuda muito a passar. Caso você não tenha, você pode passar com uma colher ou com uma faca. Lembrando que ele é para parecer um tronco, então conforme você for passando, tenta não deixar muito liso, porque é aquele próprio efeito que a colher ou uma espátula dá, que dá o efeito de tronco depois. E pronto, gente, agora tá quase. Passou a ganache nele todo. Se vocês repararem, eu não passei ele bem em cima, assim, naquela partezinha que corta. Porque eu gosto que é daquele efeito aspiral, que parece mesmo um tronco cortado. Mas se você quiser, se essa partezinha não ficou tão perfeitinha, enroladinha, vocês podem passar a ganache nele todo, tá? Essa parte onde você cortou, se depois você pegar uma colherzinha, pode ser uma colher de sobremesa bem pequenininha, você consegue fazer o aspiral na ganache, se você quiser cobrir, e aí ele vai ficar
como se fosse um aspiralzinho também cortado. E aí agora é só decorar com os cogumelinhos mais fofos do mundo feitos de suspiro. E aí é só colocar um pouquinho do lado, um pouquinho em cima, como vocês preferirem. E também com um pouquinho do pralinê, que vai dar um crocantezinho, vai dar uma cor e vai parecer também uma sujeirinha do tronco. E pronto, o nosso Bushnell tá pronto. Vocês acharam difícil? Gente, é tranquilo. São várias etapas, mas todas as etapas são fáceis, tá? Gente, então é isso. Nosso Bushnell, essa foi a minha volta pro YouTube. Espero não demorar muito. Espero não demorar mais um ano pra voltar aqui. Não, eu já juro que eu tenho uma listinha assim, ó, de receitas que eu quero gravar pra cá e eu vou me empenhar a isso. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu moro na Nova Zelândia e muita coisa aconteceu de um ano pra cá, mudei de emprego e teve pandemia e teve o negócio todo. Então teve muita coisa, mas agora as coisas estão bem encaminhadas e aí eu resolvi aparecer por aqui, dar as minhas caras e mostrar meu cabelinho laranja também, tá bom? Gente, é isso, espero que vocês tenham gostado do Bush, espero que façam. Se tiver algum comentário, se tiver alguma dúvida, coloca aí embaixo, vocês sabem onde. Se quiser também, pode mandar a dúvida lá no Instagram que eu respondo, tá? Espero que vocês façam direito, façam bonitinho, porque é tranquilo de fazer, hein? Beleza? Então é isso, gente. Acho que por hoje é só. Beijo.